Fala galera, estamos começando mais um episódio do Cesta Básica, essa semana com um episódio um tanto quanto diferente, um pouco mais sério do que a gente está acostumado. E para falar sobre esse assunto, que é o racismo, trouxemos vários convidados que têm muito a acrescentar. Hoje então temos aí o Will, fala aí o Will Nascimento, é isso? E aí galera, boa noite, meu nome é William Nascimento, eu sou engenheiro de telecom, trabalho numa empresa de telecom e agradeço muito pela abertura do espaço aí, de esse tema não muito agradável que é o racismo. Temos também um outro Will, manda um salve, Will. Bom, eu sou o Will, eu sou formado em jornalismo, atualmente assessor de imprensa de organização social chamada Bilingue, em sede aqui em Mogi das Cruzes, e sou guitarrista da banda Coletive. Temos também ele, que é mais presente no podcast do que eu, ele é. Opa, e aí, beleza? Então, eu sou um freelancer de forma esquisita, porque eu faço tudo que é tipo de trabalho freelance relacionado à comunicação, site, coisas relacionadas a marketing, artes e ilustrações. É mais ou menos isso que eu faço. Comigo também estão os meus co-hosts, o Rafael. Totalmente fora do lugar de fala, mas estamos aí para aprender um pouquinho nesse programa. Também temos ele, Jonathan. Opa, tô aqui também para escutar e aprender um pouco. Galera, conta um pouco pra gente como que isso realmente afeta a vida de vocês, o que é o preconceito através do tempo, o que isso tem de peso pra vocês. Quem quiser começar, fica à vontade. Então, sobre essa questão do preconceito através do tempo, eu acho bem interessante, porque assim, eu não digo que eu tô fora do local de fala, eu tô dentro do local de fala, mas eu não sou militante ou nada do tipo. Eu vou falar das minhas experiências e pode ser que a dos outros negros dentro desse assunto possa ser um pouco diferente, né? Mas assim, eu vejo que o racismo, e não só o racismo, o preconceito das pessoas contra pessoas negras, pessoas pobres, ele tem me afetado e afetado outros negros de uma forma bem complexa. E é muito estranho quando eu vejo pessoas falando assim, o preconceito, ele não existe mais. Primeiro, porque é uma falácia, é uma mentira, e segundo, pelo fato que o preconceito, ele vem desde lá de trás e depois que acabou a escravidão e essas coisas, imagina que você é escravo por, sei lá, 400 anos, igual aconteceu no Brasil, e do nada chegam pra você e falam, acabou a escravatura. Aí você fala, poxa, ok, ainda bem que não vou ser morto por ser negro, mas aí agora vocês vão me dar um emprego? Não. Aí o que fizeram? Começaram a pegar e trazer imigrantes da Europa para trabalhar aqui no Brasil, para poder pegar o emprego com salário baixo, onde os negros não tinham nenhum pagamento. E não foi feito nenhum tipo de medida para poder, como que eu posso dizer, equiparar, no caso, as oportunidades dos negros com as oportunidades dos brancos. E se for parar para pensar, já passou mais de, não sei, 120 anos aí do que teve a abolição da escravatura e nós não tivemos nenhum tipo de reparação. Então, se você para pensar que tem negros hoje que conseguem fazer uma faculdade, que conseguem ter uma profissão, isso já é algo surreal, porque fomos deixados sem nada, fora do nosso continente, sem nenhuma autoestima, porque, querendo ou não, mesmo que não exista mais a escravidão, imagina se você é negro nos anos 1900, você não é escravo, mas você não é nada, você não tem nada, entendeu? Então, eu acho que eu trouxe todo esse background para dizer que mesmo sem essas desvantagens que seria da escravidão, os negros hoje ainda passam por processos complexos, como essa questão de beleza, eu não sou escravo, mas meu pai trabalha de porteiro, minha mãe não tem um serviço, então qual que é o meu ponto de partida? Não é o mesmo ponto de partida de um cara que o pai dele é advogado e a mãe é empresária, entendeu? Então
É esse que é o meu ponto. Alguém quer adicionar alguma coisa? Eu acrescento que 3 ou 4 gerações são super atrasadas, não tiveram nada, né, cara? Você tá começando de baixo e porque lá atrás ninguém teve nada. Exatamente, porque assim, se você for parar pra pensar, Mogi, eu não vejo uma coisa. Agora eu vou dar um dado interessante. Enquanto eu tinha a minha vivência aqui dentro de Mogi, antes de eu estudar em São Paulo, começar a trabalhar lá, acho que eu nem me pensava como negro. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sempre fui numa igreja que majoritariamente as pessoas eram brancas. Eu sempre fui numa escola onde a maioria das pessoas eram brancas. Eu sempre fui em locais onde a maioria das pessoas eram brancas e eu nunca cheguei a sofrer um preconceito forte, digamos. Sempre foi aquela coisa de tipo, sabe, aquela piadinha, sabe, aquela coisa de seu cabelo, sei lá o que, tal. Mas eu achava que isso era uma coisa da sociedade, uma coisa normal, uma coisa ok. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que teve até uma instância que eu tava com uma amiga no McDonald's lá paradinho, só que eu tava esperando ela ir no banheiro. A gente já tinha comido, já tinha feito tudo e eu tava do lado da faculdade, né? Daqui a pouco chegou uma mulher pra mim e falou: ai, moça, onde que eu coloco isso aqui no lixo? Achando que eu trabalhava lá. Então, tipo, na visão de muitas pessoas, ainda mais de centros urbanos, pessoas mais idosas e tudo mais, negro tá ali pra servir. E várias vezes já aconteceu isso comigo, de eu estar numa praça de alimentação e chegar uma pessoa me perguntando onde que é aquilo, onde que é isso. E se você não para pra pensar, e se você só tá numa perspectiva de uma cidade pequena que é muito dividido entre negros e brancos, é difícil de você perceber que certas coisas são preconceito. É uma doideira, cara. Não, demais, cara. Realmente, isso é o que se chama do racismo estrutural, né? Exatamente. As demais pessoas, os racistas em si, né? Eles já atribuem, cara, o negro é o serviçal, a estrutura da sociedade é essa. Os brancos, eles vão sempre estar em posições melhores de trabalho, eles vão... então. Se você sair de uma loja e apitar disparar um alarme de que a loja foi roubada, você vai ser o primeiro ou o único a ser revistado, infelizmente, entendeu? Mas sobre essa parada que você falou de provavelmente ser o único a ser revistado e tal, tem um vídeo recente lá dos Estados Unidos. Uma loja foi assaltada, tá ligado? E os donos eram negros e tal. E a galera começou a chamar a polícia aqui e tal. A loja foi assaltada, não sei o quê. E aí a polícia chegou prendendo os donos. Os caras que estavam chamando, pedindo por ajuda, tá ligado? Foi uma repórter que chamou. A repórter começou a gritar falando que não era eles, que era outras pessoas. E, tipo, tentando gritar pros policiais. E os policiais, tipo, não, relaxa, a gente já pegou eles. Que pariu, né? Bem que a gente sabe o que tá fazendo. Tá? Tipo, caralho. Tipo assim, semana passada vocês pisaram na cabeça de um negro e hoje vocês já sabem o que estão fazendo, né? Tipo, bizarro. Foi pouco depois disso, tá ligado? Foi pouco depois dessa parada aí. Esse primeiro tópico aí, o preconceito através do tempo, eu fiquei, tipo, meio que debruçando e pensando sobre ele, né? Poxa, por que essa proposta? Será que os caras vão querer vagar quando isso começou e tal? Na minha opinião, o preconceito é algo inerente aí do ser humano, né, cara? Ver algo diferente, ele já quer ter uma repulsa, não aceitar. Acho que a gente nunca deve normalizar e acho que faz da gente ser um ser humano melhor saber trabalhar isso. Se for fechar no âmbito do Brasil, quando acabou a escravidão, os negros, que aqui no Brasil, acho que na América Latina toda, né? Apesar de ser o lugar da fala, eu não sou um bom exemplo, tá, gente? Negro, tudo, mas eu não sou um bom exemplo, porque eu não me debruço sobre as histórias do racismo. Eu sei bastante coisa sobre o racismo, eu consigo fazer uma cronologia de como isso começou e até os tempos de agora, mas eu não sou muito legal com datas, pessoas,
escravos. Mas voltando, quando a escravidão acabou, os negros foram jogados para se dizimarem, né? A ideia era essa. A ideia é que, beleza, você não serve mais para ser escravo, aqui também não vai ter trabalho. Tudo isso reflete no que a gente está vivendo agora, né? 2 adendos. Quando isso aconteceu, tinha um fórum, eu não lembro o nome, mas de eugenia. Eugenia é aquela crença meio de Hitler, que, tipo, existem raças que têm melhores traços, que são mais inteligentes, que tem tudo aquilo. E existiam alguns sanitaristas, eu não sei dizer o que é sanitarista, mas eu vi isso dentro do documentário. Brasileiros que foram lá e falaram assim, que em 100 anos eles iam trazer tantos estrangeiros que iam misturar o gene do negro, que em 100 anos não teriam mais nenhum negro. Então esse foi um plano literal de embranquecer o Brasil. Então por isso que tinham esses incentivos que você está falando, entendeu? Porque eles queriam trazer os europeus que tinham guerra, que estava tudo aquilo acontecendo, para poder embranquecer o Brasil, para não existir mais a raça negra. Pode ver que isso está dentro da nossa cultura, dentro das famílias negras, que era assim, você tem que casar com uma pessoa branca, não na minha, porque aqui, pelo menos na minha família, a gente é um pouco mais consciente nessa questão, mas tem muitas famílias que tinham aquela de, você tem que casar com uma pessoa branca, vai casar com outra preta, você tem que embranquecer a família. Então isso é como se fosse uma cultura, uma coisa que colocaram no povo, que era necessário embranquecer a família para que o racismo sumisse, porque as pessoas se tornariam brancas todas, assim. Eu acho bizarro isso. Parece que deu certo, né? Parte do plano sim, parte não, né? Porque, assim, até hoje o Brasil não virou uma nação branca, como eles queriam, e, assim, a tendência é não virar mesmo, né? Mas também não estamos aqui, de forma nenhuma, enquanto podcast ou enquanto sociedade mesmo, pregando a superioridade de raças, nem da raça negra, nem da branca, tá? A gente quer pé de igualdade, entendeu? Mas, cara, foi uma loucura, e é isso que criou a estrutura racista do país, tá ligado? Quando isso aconteceu, foram os negros que construíram a capital, até então Rio de Janeiro, foram cada vez mais marginalizados, foram jogados para escanteio. Tu vai viver em favela, e surgiu as favelas, saca? Tudo tá ligado, né? O aparecimento das favelas. É que, assim, a questão do negro, que em algum momento sim vai desembocar lá na chegada dos europeus brancos no Brasil, mas ela passa por uma coisa que o negro, ele não era visto como ser humano. Exatamente. Não era visto como ser humano. Ele não era um ser humano, ele era igual produto, cara. Eles eram comprados, eles eram trazidos de uma forma completamente abjeta da África para cá. Aqui eles chegavam, o filho ia para um canto, o pai ia para o outro, a esposa ia para o outro. Essas pessoas chegaram aqui, elas não conheciam terra, eles não falavam português, a língua dos colonizadores. E aí cada um vai para um canto, e na África todo mundo tende a achar que a África é um país, né? Mas na África existem mais de 1000 idiomas. Então, ainda que fosse um escravo do lado do outro e um não sabia se comunicar com o outro, isso acaba culturalmente com essas pessoas, assim. Como entender o Brasil sem levar em conta a raiz africana ou mais de 380 anos de escravidão? É impossível. Fomos o último país a abolir a escravidão. A gente trouxe mais de 5 milhões de escravos. A gente trouxe a gente. Sequestraram. Nós fomos trazidos, cara. Nós fomos trazidos. Eu fui trazido. 5 milhões de cativos foram sequestrados para o Brasil. Eu quero colocar melhor aqui. E aí eles chegavam aqui, com o tempo eles foram criando suas famílias, eles foram se relacionando, e esses 5 milhões virou 6, virou 7, virou 8, virou 9, virou 10, virou... E hoje é 52% da população brasileira. Então, acho que foi o Will Nascimento que falou, né, que o conceito é inerente ao ser humano. Eu vou até discordar um pouco, porque a gente não vê preconceito em criança, por exemplo. Você não tem preconceito. Isso é coisa que a gente, com o passar do tempo, adquire. Eu acho que aí vem uma série de questões que vai de exemplo, de educação, de sistema educacional. Mas o que acontece é que o negro, ele não era visto como ser humano. Mas no Brasil havia um sistema que vivia do tráfico negreiro. Lá para 1820, 1830, isso começa a ficar impossível, porque a maioria dos países já tinha abolido a escravidão. O Brasil dependia muito das conexões com a Inglaterra, das exportações para a Inglaterra e tudo. E em 1850 a gente para de trazer negro escravizado para o Brasil. Aí demorar mais 38 anos para a gente abolir a escravidão. Em 1800 a gente para, não porque havia aí que isso deixou de ser lucrativo, é
porque estava tão feio mundialmente isso, a gente foi obrigado a parar. E aí nasce uma das tantas expressões que a gente usa e muitas vezes nem sabe, que é a tal do para inglês ver, que a gente deixa de trazer escravo da África para cá, porque a gente cria uma lei, porque está muito feio pro Brasil, a burguesia não aguenta mais, uma pressão externa gigantesca, o Brasil para, só que não para, sabe? Para inglês ver, faz uma lei para agradar os ingleses, não muda nada no tratamento do negro. Aí, em 1888, quando isso já é absolutamente insustentável, é assinada a Lei Áurea. Só que assim, 13 de abril de 1888, não é que no dia 14 desses caras começaram a ser vistos como ser humano, eles continuaram sendo vistos como pessoas que não eram seres humanos. Inclusive apoiado pela Igreja Católica, que pregava que nós negros não tínhamos almas. Não tínhamos alma, não poderíamos ser escravizados de boa, tá ligado? Tipo um cachorro. Todo mundo para desembarcar aqui tinha que ter um nome, né? A cristão, né? Tipo Batista, Santo. Já era batizado antes de vir pra cá, assim, da sua vontade, obviamente, né? A Igreja Católica foi o que mais ajudou nesse processo de desumanizar o negro, né? Pra caramba, cara. E eu acho que os principais reflexos desse contexto histórico que a gente viveu é pensar que o Brasil tem 520 anos. Esses 520 anos, a gente tem 388 sob o sistema de escravidão e 132 que não é. Se você parar pra pensar que um menino de 10 anos em 1888, ele viveu, vamos lá, o escravo vivia aí não mais que 30, era muito. Esse cara morreu com 30 anos, no começo de 1900 ali, no século passado. Se ele teve um filho, provavelmente essa família dele tá na terceira geração, assim, ou na quarta. São os tataranetos, assim, sabe, cara? E aí existe um outro crime, porque vocês falaram do processo de vinda dos europeus pra cá, e isso é mesmo, é um processo de embranquecimento do Brasil, assim. E aí é o seguinte, a gente pega hoje, cara, isso é uma coisa que eu quero fazer com o meu filho, assim, quando eu puder, mas, cara, eu nem sou descendente de africano, assim, eu tenho descendência indígena. Meu tataravô foi escravizado, foi um índio escravizado. Isso eu fui descobrir muito tempo atrás, mas assim, vocês citaram um exemplo do italiano. Você pega qualquer pessoa de origem europeia que veio, ou nipônica, né? Veio para o Brasil como, meu Deus, fugiu o termo. Imigrante? Imigrante, exatamente. Esses caras sabem, a minha família é de origem espanhola, de origem alemã, de origem não sei o quê. Nenhum preto sabe isso, cara. Isso, cara, isso que eu queria citar, velho. A gente não sabe de onde a gente é, tá ligado? Você sabe de onde você veio, você não sabe de onde seu tataravô veio. Eu sei que o meu tataravô, tinha o nome de João da Mata, segundo a minha avó conta, vivia lá no Ceará. É o que eu sei, assim, eu não sei mais nada, não sei de que tribo, eu não sei nada, cara. Eu não tive esse direito de saber, sabe? Quem é descendente de italiano, o cara sabe. É da Itália. Muitos sabem da cidade que é, saca? Esse é um exemplo que eu posso dar, tá ligado? Porque minha família tem tanto italiano quanto austríaco também, se eu não me engano. E a gente sabe, isso é real, tá ligado? Entendeu? É foda. A gente não tem uma identidade, a gente não tem um background, tá ligado? E outra coisa que dificulta imagina, ok, você nasceu negro, ok. E uma das primeiras coisas como que eu posso dizer, experiências que você tem quando você vai à escola são as aulas que contam a história do Brasil. E como a história é contada pelas pessoas que colonizaram e escravizaram, então imagina a cara dos seus amiguinhos já olhando pra você e falando, olha aí, seu avô foi escravo, seu tataravô foi escravo. Então tem toda uma questão também de uma autoestima que já vai sendo minada desde criança. Então é complicado. Você não sabe de onde você veio, quais eram as culturas que tinham no país de onde você é descendente. Você só sabe que você, que uma parte da sua família foi escravizada e é isso que você sabe. Então é muito estranho você já ter uma autoestima boa para poder ter o mesmo tipo de performance na vida como outras pessoas, como brancos. Então é complicado. Posso fazer uma observação aí nesse... Pode? Manda. Eu tive uma experiência muito foda com isso. Eu trabalho no escritório em São Paulo. Dado momento, o pessoal começou a fazer essas pesquisas. Eu não sei se era para ir atrás de cidadania, o que é. Eu sei que eles começaram a fazer essa pesquisa e juntaram umas 10 pessoas lá, cara, e saíram tudo alegre comentando, né, que acharam o rastro da família dele, o navio que veio, a data, para onde, o porto que parou, tudo. Aí me peguei pensando, fudido de raiva, né, cara? Pô, os caras estão aí, estão pesquisando, né, o rastro dos seus familiares, a sua origem, né? Se eu for olhar para esse lado, é muito triste, entendeu? Saber que eu nunca vou saber qual a minha origem, entendeu?
Outra coisa que é muito interessante é o fato da comunidade europeia de escavadores e tudo mais, quando foi na África, foi no Egito e viu aquelas estátuas que elas tinham um nariz que não se sabe, as esfinges, aquelas estátuas, elas tinham um nariz que era um nariz específico da raça negra. O que aconteceu? Eles quebraram esse nariz. Por quê? Pensa comigo, como você explica para a comunidade mundial, a comunidade branca, que foi feito todas aquelas pirâmides e tinha toda aquela tecnologia na época dos egípcios antigos e foi feito tudo aquilo pelos negros? É muito estranho. Então, todo o tipo de rastro que tinha no passado, provando que os negros eram capazes de fazer coisas no mesmo patamar ou até um pouco superiores, talvez, do que os brancos daquela época, era apagado essas provas. Então, é complicado. Abolição, né? Tem que deixar bem claro que foi um processo, não foi do dia para a noite libertar os negros. E dentro desse processo, dezenas de abolicionistas eram pessoas negras que estavam lutando para essa liberdade. O que é ensinado na escola? É ensinado na escola que quem assinou a lei foi a Princesa Isabel. Só fala-se isso na escola. Eu não estou falando de alguém que contou para mim, o que eu vivi, entendeu? É duas coisas que eles falam na escola, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e três coisas, aliás. E que os negros eram submissos e os índios eram mais selvagens, por isso não foram escravizados. É isso que eu, William, um rapaz negro de 40 anos, aprendeu no ensino médio e no fundamental numa escola do governo. Sim, eu também, igualmente. Eu tenho menos de 30, tenho 29. Aprendi a mesma coisa, estudei com o Rafael, inclusive, estudei com os caras, e é a mesma coisa, cara, é isso. Na escola, a história que é contada é que é isso, uma mulher branca se compadeceu das dores e ela quis assinar, mas não foi assim, cara. Se você for parar pra pensar de uma forma lógica, até parece, porque toda a economia capitalista brasileira, e não só a brasileira, também a estadunidense e do mundo todo, era baseada no trabalho escravo, porque é um trabalho que você não tem custo. Imagina que você tem uma empresa, só que aí você chega e paga 10 mil reais, mas aí você não paga 10 mil reais por ano para o seu funcionário, você paga 10 mil reais por ele. Então, é isso, você só vai ter que alimentar ele para ele não morrer e ele vai trabalhar para você a vida toda, entendeu? Então, todo o capitalismo é pautado no trabalho escravo. Então, e na colonização. Exatamente. Então, o mínimo que a sociedade deveria fazer era poder fazer algum tipo de reparação, porque se existe hoje Amazon, se existe hoje qualquer tipo de tecnologia, também está pautado nisso. Ouro, diamante roubado do país africano, a mão de obra, aonde eles entraram, mataram. É claro que vai fugir um pouco da pauta, né? Mas a base do capitalismo é a colonização e a escravidão, não tem outra coisa. E não só isso, essa questão da escravidão, cara, um pouco puxando lá pro lado dos Estados Unidos, é um pouco mais complexo ainda, porque lá os caras têm a 13ª emenda, que é o seguinte, os caras liberaram todos os negros para serem, entre aspas, livres, porque ainda são subjugados e segregados muito mais do que aqui, e lá, cara, eles têm uma questão que é assim, por lei tu não pode escravizar, a menos que o cara seja um prisioneiro. E aí surge a perseguição dos negros para superlotarem os presídios, porque aí você pode escravizar entre aspas, tá? Você pode fazer um trabalho forçado dos presos. É muito complexo, cara, é muita fila da putagem. Que não, e é uma coisa, e assim, é uma coisa louca o judiciário, se você for ver, não só aqui, mas também lá nos Estados Unidos, porque pensa comigo, o povo que tá fora das capitais, o povo que não tem uma chance igualitária dentro dos Estados Unidos e também aqui dentro do Brasil, claro que vai ser o povo negro, porque foi um povo que foi escravizado por todo esse tempo, como a gente está falando. Então, é mais provável que um pouco mais de violência e de crime, e até porque tem um conceito dentro da economia que fala que quando não há igualdade, há depressão e também há uma
como que eu posso dizer, uma taxa maior de criminalidade. Então pense comigo, você não tem oportunidade na vida, você tá vendo que as únicas pessoas ao seu redor que têm um pouquinho de grana e que ostentam e que sei lá o que, estão envolvidos com algum tipo de atividade criminal. Qual que é a maior probabilidade? Você olhar tudo aquilo e falar, não, quero ser um advogado, mas você tá passando fome dentro de casa, ou você também entrar para aquilo? Eu não estou justificando quem acaba tendo esses atos criminais, mas para você julgar as situações é sempre necessário ver os dois lados. Então, e outro problema também que eu vejo lá nos Estados Unidos é que as cadeias lá, elas não são do governo, elas são empresas. Então, uma empresa, ela quer lucrar e o governo paga por pessoa que é condenada. Então, vai querer superlotar. Mas a nossa não é muito diferente, né, cara? O que o Odilon falou é super importante, aconteceu isso mesmo. Até tem um livro muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu super indico, que chama Uma Nova Abolição, que é da Angela Davis. Fala exatamente disso. Ela defende a tirada do povo preto das cadeias americanas seria uma nova abolição. Ela justifica que justamente que a 13ª emenda fez foi simplesmente mudar o sistema escravagista. Você deixou de trabalhar no campo, mas você continuou trabalhando de graça. Em 1888 a gente acaba com a escravidão. Só que, e aí? O que a gente vai fazer com esse cara? A gente não dá terra, a gente não dá educação, eles não são alfabetizados. A maioria deles viciada em álcool, porque uma das formas de alimentação aqui, com aspas, que era dada aos escravos era a cachaça, porque a cachaça gera muita energia no corpo. Você não tem o que fazer com esses caras. Cria-se uma lei no Brasil que chama Lei da Vadiagem. Se for pego na rua, é preso. E o que os caras fazem para não ser preso? Vão para a encosta de rio, vão para a encosta de morro, aí nasce favela, aí nascem todos esses problemas. Então, o Brasil é parecido com os Estados Unidos nesse sentido. Talvez só não haja um sistema capitalista da forma que o Joe Will falou agora, não sei, sistema prisional. É tão terrível quanto, porque nós somos os negros, a maioria da população carcerária. Eu não acho que preto cometa mais crime do que branco. Eu tenho certeza que preto é mais condenado do que branco. E eu queria fazer só uma observação que tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos o sistema, acho que em todo o mundo, o sistema judiciário ele é contaminado, né, cara? Ele parece que ele é voltado para defender um certo privilégio, uma certa classe. Enquanto um outro grupo parece que ele é elástico, ele tem uma folga. O que acontece também, né, cara, quando um preto comete um crime, ou não, na verdade, tá? É que quando a gente vai para ser julgado, as nossas penas são sempre agravadas em, no mínimo, 1 ano a mais, sabe? Sim, tem inúmeros estudos sobre isso. Sim, inúmeros estudos. Então, assim, se eu cometi um pequeno furto que roubei um chocolate, o Rafael, que é branco, também, eu vou me ferrar mais. Isso é dado, isso é fato. Isso tá acontecendo, sempre aconteceu. Inúmeros exemplos famosos aí, né, disso. Né? Inúmeros, cara. Uma outra coisa que eu vi, que eu achei bem interessante, sabe aquele astrofísico Neil deGrasse Tyson? Ele tava fazendo um vídeo falando sobre os últimos acontecimentos e ele falou assim, que a taxa de chance das pessoas morrerem em uma abordagem policial entre as raças é a mesma. Aí eu fiquei até curioso, eu falei, como assim é a mesma? Mas aí ele falou, mas o problema é que o negro ele é abordado 10 vezes a mais. Então, se ele é abordado 10 vezes a mais, a chance dele morrer dentro de uma abordagem é 10 vezes maior. Exatamente. Então é complicado, porque já teve até uma época que saiu na internet, eu não sei se vocês lembram, que teve uma ação policial que tinha saído, eu não lembro o que tinha acontecido, mas que estava dentro da própria, como que eu posso dizer, do documento, né, para dar uma preferência para abordar negros, assim, dentro de um documento oficial do governo. Então, se isso não mostra o como
e como que eu posso dizer, o sistema judiciário tá contra os negros, eu não sei o que mostraria. Não, é fato, eu vi um estudo falando que eles queriam treinar uma inteligência artificial para conseguir ser mais preditiva em locais onde provavelmente aconteceria um crime. Eu vi isso aí. E aí a inteligência artificial, obviamente, ela foi alimentada com dados viciados de um background racista. Obviamente, ela cuspiu dados racistas. Então, por exemplo, vai acontecer mais crime, teoricamente, nos bairros intermediários, onde tem gente mais rica, e esses crimes serão cometidos por pessoas negras. Foi o que a inteligência artificial diz. Mas por quê? Porque todos os dados que entraram, os criminosos eram negros, tá ligado? Era 5-1. Aí tudo volta, gira de novo no racismo estrutural. E é uma loucura você parar pra pensar que quem julga, pensa comigo, daqui dentro de São Paulo, quem vai julgar uma pessoa negra que cometeu um crime, não é um cara que também que mora, sei lá, em Itaquera, é um cara que provavelmente vai morar ali no Jardins, que é um juiz, né? Então, a probabilidade dele ter uma condição financeira alta é grande, dele ser branco, né? E ter seus preconceitos por ter nascido numa época diferente de hoje também é alta, porque normalmente, em média, os juízes são mais velhos. Então, já é um sistema que, se você for parar para pensar, já tá armado para nos dar sentenças maiores e tudo mais, porque provavelmente ele já vai ter algum tipo de preconceito contra negros pessoal. A gente falou mais cedo sobre Princesa Isabel, né? Que a história que nos conta, que tá no livro mesmo, é a história de que uma branca se compadeceu e a gente sabe que isso é uma farsa. Mas a gente não pode ser injusto e não valorizar uma coisa que eu acho que tá lá no final da nossa pauta, que é a questão que a gente vai falar disso lá depois, sobre como agir no combate ao racismo os negros e os brancos, que é a questão da empatia. Porque, assim, houve abolicionista branco, trabalhou de uma forma muito importante a favor. Joaquim Nabuco foi um deles, Rui Barbosa foi outro, e eu gosto do Black Panthers, eu sou fascinado por Malcolm X e tal, é a figura negra que eu mais estudei na minha vida, assim, tudo. Mas eu acho que um erro crasso Malcolm X teve, e quando ele percebeu, ele foi assassinado. Os Black Panthers também cometeram, foi justamente não aceitar trabalhar com os brancos, que tinham empatia. Não é que os brancos fossem ter comando das ações, assim. Eu acho que a gente não pode continuar cometendo o erro e não aceitar a empatia dessas pessoas. É o que está acontecendo agora. A gente achou bonito quando um monte de branco foi lá nos Estados Unidos e foi para a linha de frente. Pra você arrebentar a galera que tá lá atrás, um bando de preto que tá lá atrás aqui no protesto, você vai ter que bater na gente. Aí a polícia parou. Brancos são aliados, né, cara? Sempre. Sim, cara, sim. Eu acho importante falar dessa questão da empatia, assim, porque lá na década de 60, o Black Panther estourando, assim, num momento muito legal. Houve um momento ali em que a galera hippie quis entrar, os caras não permitiram, e eu super entendo. Mas eu acho hoje, em 2020, aqui, podendo ter lido, assistido o filme e tudo isso, foi um erro de estratégia dos caras, isso. Mas assim, deixa eu só te perguntar, mas você não acha que, querendo ou não, você só tem essa opinião por estar numa posição onde você já viu como isso, o que aconteceu depois? Porque assim, se for parar pra pensar, naquela época você acha que você teria essa mesma opinião? Não sei, foi o que eu acabei de dizer. Hoje eu tenho essa opinião porque eu pude ler e pude assistir filmes. Mas eu falei, eu acho que a gente não pode continuar abrindo mão dessa empatia, assim. Um livro que eu gosto muito chama História da Escravidão no Brasil, que é de um historiador chamado Jaime Pinsky. Ele conta uma série de motins de assassinato que os negros cometeram porque não aceitavam ser escravos. Mas ali ele traz um dado que é verdadeiro, que eu não consigo passar pano, que assim, boa parte de todos os capitães do mato é negra. Esses caras, muitos deles eram capitão do mato porque era uma forma que eles tinham de ter uma vida um pouco mais digna. Sim, tem algum dinheiro, tem alguma forma, né? Não é justificável, mas
existia. Agora, assim, teve cara que aceitou ser capitão do mato. Teve cara que não aceitou e que morreu. Teve outros que nem chegaram a pisar no Brasil, porque já se jogaram dos navios antes de pisar na costa. Eu não consigo passar pano, sabe? Eu acho que o capitão do mato tinha lá as razões dele, mas ele é um filho da puta porque ele é um capitão do mato. Exatamente. Esses caras aceitam que o princípio deles seja a intolerância, porque não tinha conversa. É igual os intolerantes de hoje, assim. Não tem. O princípio dos caras é a intolerância. Não dá pra você achar que você vai ter diálogo. Sim. Eu só queria fazer esse adendo aqui, porque eu acho importante a gente pensar no papel do branco também. Eu acho importante, assim, e claro, cara, foi o que eu falei, assim, eu acho o Malcolm X o cara mais extraordinário entre os que eu estudei. E ele era super. Ele defendia a ação, e eu super concordo. Só que houve um momento, ele vai fazer a Hajj lá no Egito. Quando ele volta e percebe que muitas das coisas que ele falava não tinha muito sentido, volta, ele não perde o discurso de ação, ele não acha que o preto tem que continuar se defendendo e tem direito a fazer o que quiser para se defender. Ele não abre mão desse discurso. Mas ele percebe que dá para trabalhar com os brancos do lado. Então, contemporâneo a ele tinha Martin Luther King e vários outros, na verdade, né? Que já era de uma outra vertente, já acreditava primeiramente num diálogo. É um outro lado, o cara acreditava que tinha que conversar, ele fazia uma revolução que era mais na base do diálogo. Ele era, no caso do Luther King, por ser pastor, então ele conversava com a comunidade, não, vamos boicotar. Um que eu gosto dessa época bastante é o James Baldwin, não sei se vocês conhecem. Ele é da mesma época também do Luther King e do Malcolm X, só que ele trabalhava mais na questão, como que eu posso dizer, literária. Ele dava os discursos dele tanto nas universidades dos Estados Unidos como também em Oxford e em algumas da Europa, mas eu gosto muito da retórica dele, dos discursos, mas eu acho que meio que tange mais meus pensamentos é uma coisa mais virada a Malcolm X também, porque querendo ou não é necessário uma ação. Eu não acho que nada vai ser dado ou vai ser conquistado com a paz, porque não foi na paz que pegaram e falaram: olá, negros, vocês não querem ser escravizados e ir para outro continente que vocês não conseguem e perder todo o seu direito como pessoa? Entendeu? Então eu não acho que seja assim que as coisas vão mudar. Eu acredito no meio termo hoje em dia, sabe? Eu gosto tal de falar fogo no racista, as paradas assim, mas eu acho que tem que ter acredito, né, como pessoa, que tem que ter esse meio termo. Não dá pra gente dar porrada na cara das pessoas e esperarem que elas baixem a cabeça e vamos ser amigos, tá ligado? Concordo com isso, mas assim, eu acho que o Luther King, por exemplo, é uma avaliação que eu faço, assim, só teve tanta entrada nos Estados Unidos, não que ele não fosse brilhante, ele era brilhante, mas ele e o Malcolm X eles nasceram em contextos diferentes. O Malcolm X nasce de uma mãe que foi estuprada, cuja avó foi estuprada. A mãe dele tem a pele mais clara porque é fruto de um estupro. O pai dele foi morto pela Ku Klux Klan. Com meses de vida, ou 4 anos, não me recordo a idade exatamente, mas a Ku Klux Klan botou fogo na casa dele. Então o cara cresceu com tudo isso, assim. O discurso dele tá nisso. Foi preso e teve uma pena severa por conta daquele assunto que a gente falou aí da imparcialidade da justiça americana. Exatamente. O Luther King vem de uma cultura um pouco mais rural, lá de Atlanta, de uma família mais católica, com outra criação. Tanto que ele virou doctor, né? Ele estuda, ele conseguiu se formar e tudo. Mas eu acho que o Luther King só conseguiu tanta abertura que havia do outro lado do Malcolm X. Se não houvesse um cara tão radical que as pessoas começaram a prestar atenção, o governo americano, o parlamento americano jamais pararam para conversar com um cara que era mais moderado. Assim, chegou um momento que os caras falaram: peraí, ou eu dou uma migalha aqui pro Luther King, eu vou ter que começar a lidar com a galera que tá olhando demais porque o Malcolm X tá falando, assim. É engraçado, ambos eram investigados pelo FBI como se fossem terroristas, né, cara? Era um outro nível, cara. Qualquer um nos Estados Unidos que conseguir falar com a comunidade, ter voz, começa a ser investigado. Sim, igual, eu não lembro o nome dele, mas um dos fundadores do Black Panther Party, ele foi condenado também por um crime que aconteceu, parece que um tiroteio que teve contra um policial americano que estava cometendo atos de brutalidade dentro da comunidade negra, e eles faziam raids, né? Eles faziam como se fossem umas vigilâncias dentro do bairro para ver se não estava acontecendo isso, porque acontecia muito da polícia ir e esculachar tudo. Foi meio que assim que nasceu. Provavelmente você tá falando do Rio Newton ou do Bob Seale. Isso, exatamente, eu tava vendo. Então são várias pessoas que lutaram, no caso, não só no caso para uma libertação dos negros, mas também
também para segurança. E, se não me engano, os Panteras Negras nos Estados Unidos, eles também tinham uma escola. E não era só uma escola que ia, como que eu posso dizer, ensinar coisas que estão dentro do currículo de escolas tradicionais, que era... Não era só coisa acadêmica. Isso, não era só coisas acadêmicas, eles ensinavam como as comunidades negras e os jovens negros se afastarem do caminho das drogas, ou também como não engravidarem tão cedo, que eram coisas que iam começar a curar a comunidade negra. Só que eles foram caçados, igual vocês mesmos falaram, eles foram caçados que nem terroristas, assim. Foda isso, né, cara? Essa questão de comunidade negra é algo que eu invejo muito na cultura americana, saca? No Brasil a gente não tem uma comunidade negra tão homogênea e tão forte quanto os caras têm lá. Sim, isso é muito louco. Eu também acho isso muito estranho. Porque aqui nós somos uma maioria, mas nós agimos como se fôssemos uma minoria. Uma vez eu estava assistindo um documentário sobre a questão da Palestina, aí teve um cara que fez um exemplo que eu uso para minha vida, assim. Ele falou assim, vamos pensar numa prisão. 95% das pessoas que estão ali dentro são os presos. Eles não controlam. Controla são os outros 5%. A gente nunca se viu representado. Tipo, quem que era representante da molecada negra nos anos 80 na TV? Mussum? Então, que era um personagem que era ridicularizado, meio que. E um puta de um artista. Tudo bem, mas o personagem, puta personagem nada a ver, tá ligado? Não tem uma representação. É foda, mano. Então a gente precisa ter gente que a gente olha e fala, caraca, aquele cara é foda, eu quero seguir. Hoje tá nascendo essa galera, né? Uma música do Tupac, que o nome dela é O Mundo dos Brancos, né, cara? E eu, como negro, eu sempre lembro dela, porque você liga a televisão, você não se vê representado, você vai no seu trabalho, nas escolas, nos outdoor, em tudo quanto é propaganda, isso parece que você já se acostuma com isso. E às vezes eu só me dei conta disso, cara, fazendo um parênteses aqui, falando de um cara super genial aí da qualidade, que é o Jordan Peele. Só me dei conta disso quando eu fui no cinema com meu filho assistir Us, né, nós, e tanto ele quanto eu, um bagulho louco, cara, porque a gente viu representado na tela, entendeu? Sim. Os personagens, né, as músicas, tal. Então foi assim, foi uma das poucas vezes no cinema que eu e meu filho foi, 2 negros, e caraca, mano, que bagulho louco. No dia a dia você acaba acostumando, passando despercebido, mas não é uma coisa pra se naturalizar, entendeu? Caras, vocês acreditam que a internet seja a nossa aliada ou uma vilã em tudo isso que tá acontecendo para o movimento negro crescer? Ou... De certa forma é aliada, na minha opinião, e de certa forma também é a vilã. Por quê? Porque eu vejo que no Brasil nós temos algumas discussões que, na minha opinião, não são tão interessantes, como, não sei, a apropriação cultural. Para mim, a primeiro momento eu não acho tão importante saber se o branco usando dread é ruim. Primeiro, eu quero sobreviver, eu quero não sofrer por violência policial. Aí sim, eu vou perguntar para que ele tá usando o dread, entendeu? Então, ou, não sei, ser contratado na minha área, ou qualquer coisa do tipo, porque até na questão, eu lembro até de uma coisa na faculdade. Eu tava na faculdade e tava tendo aula de RH, aí eu tava lá tranquilo e a professora fala, olha, eu vou ser muito sincero pra vocês, empresas são racistas, porque pessoas são racistas e homofóbicas. Então, se o chefe da empresa não gosta de gay, se o chefe da empresa não gosta de negro, ele não vai contratar. E aquilo foi um baque na minha cara, porque sempre foi uma coisa meio que por debaixo dos panos, de
tipo, eu acho que eu não fui contratado porque eu sou negro, mas é uma coisa que deixa a pessoa muito louca pensando, será que foi por isso? Será que foi por outra coisa? Mas ela me mostrou que existe sim esses casos, entendeu? E você, Wills, tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que ela é uma aliada, porque você pega assim, principalmente depois que teve o atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, e aquele era um momento em que o mundo estava em erupção, assim, havia muito protesto. Tudo começou a ser considerado como terrorismo. Então, os movimentos ativistas, fossem eles quais fossem, mais moderados ou realmente ativistas, violentos e tudo, começaram todos a ser declarados como terroristas. E aí, quando você é declarado como terrorista, os caras podem invadir sua casa, pegar seu computador, invadir sua reunião, acompanhar você, te ouvir suas ligações, te grampear e tudo. Com o advento da internet, essa galera que estava fudida de não conseguir ir para a rua, conseguiu achar uma forma de continuar se falando. A gente teve Central de Mídia Independente, que era um blog super importante. Aliás, faz tempo que eu nem entro, tudo não vale nada. Mas era muito evidente, assim, que o mundo inteiro se conectava por conta disso, assim, por conta da internet. A internet possibilitou que as pessoas continuassem organizadas. Se elas tinham algum tipo de impedimento, a internet permitia isso. Permitiu ter voz, né, cara? Sim, permitiu. E eu acho que continua sendo assim. Porque hoje, cara, não tem como, assim, hoje cada um de nós somos um repórter, sabe? Você tá com o seu celular, cara, você pode gravar qualquer coisa, assim. Então, ela é uma aliada. Cara, eu acho que a gente está vivendo um período de transição muito temático agora, né, cara, com a internet. Porque como muitos dos participantes aí falaram, ela dá voz, né? Amplifica a voz, né? Mas ela amplifica dois lados, né? Tanto a voz ética como a voz insensata, né? Então, assim, com o advento da internet, eu posso, pegando uma experiência, né, pegando uma experiência própria, eu posso falar que ela foi aliada para me mergulhar em várias coisas que passavam batido, que eu não relacionava. Hoje, eu formei um conceito, uma opinião. Do outro lado também, nessa mesma internet, eu consegui assistir uma par de curso de ódio, uma par de briga, coisas que eu nem imaginava que sabia, que existia e estava acontecendo, entendeu? E pessoas aderindo, né? Mas eu considero ela uma aliada, apesar de tudo. Apesar de tudo, eu ainda considero ela uma aliada. Eu também, eu acho que deu para concluir também que todos nós que já falamos, eu acho que o entendimento é esse, né? É uma aliada. Jonathan, o Rafael, querem dizer o que vocês acham da internet em relação a esse tema e no geral também? É aliada? Como que é? Cara, por causa de um exemplo muito pessoal, eu acabo enxergando um pouquinho como vilã, tá ligado? Apesar de, tipo assim, não é vilã pra mim, assim, tá ligado? Porque eu tô no alto de todos os meus privilégios de homem branco, cisgênero e etc, tá ligado? Mas, assim, por conta da internet e da proliferação dos discursos de ódio e dessas paradas, assim, eu vi a imagem de uma pessoa muito querida, assim, se desfazendo, tá ligado? Mas, assim, é um bagulho muito triste, assim, tá ligado? Mas é muito pessoal, tá ligado? Também. Mas é foda você ver a pessoa, tipo, difundindo discurso de ódio contra negros, contra gays, contra... Enfim. Também por conta disso, abraçando outras ideias que fazem o menor sentido, tipo, terra plana, essas paradas, tá ligado? É um bagulho que, pra mim, assim... Foi muito triste, tá ligado? Tava falando com os caras aqui antes da gente começar a gravar que, porra, eu saí do Facebook, eu saí do Instagram pra não perder o respeito, pouco de respeito que ainda tem, tá, por essa pessoa e tal. E, mano, sei lá, pra mim é vilã. Entendo. Mas assim, eu entendo também de dar voz também pra quem tava sendo oprimido e tal, mas... Porra, quem ouviria 3 homens negros, ou aliás, 2 homens negros e um descendente de índio e tal, assim, do século XXI, falando abertamente sobre assuntos polêmicos, sabe? Se não fosse a internet. Exatamente. Você, Jonathan? Cara, eu concordo com você, né? E com o Dilon também, assim. Eu também tive casos
pessoais também, de pessoas tipo da minha família, que também, por conta da internet, acabou gerando uns problemas muito similares, muito parecidos, né? Envolvendo política, vacina e coisas do tipo, com essa questão de fake news, com linchamento virtual, com todas essas coisas. Um exemplo que eu vi recentemente que rolou foi de uma menina indígena, que ela foi linchada na internet porque ela tava postando coisas e tal, acho que é da tribo dela, não lembro exatamente qual era o contexto, mas ela tava postando coisas e começaram a linchar ela, falando que era apropriação cultural, só porque ela era loira. Aí ela falou, não posso mais tingir o cabelo, sabe? Tipo assim, o pessoal caiu matando em cima dela. E ela, tipo, postando, gente, eu sou indígena, sabe? Eu só pintei o cabelo. Foda, né, cara? Foda, cara. Eu acho que, assim, é complicado definir se ela é aliada ou vilã, porque você tem os dois lados, né? Você tem o lado que ajuda, que dá voz às pessoas que antigamente elas jamais conseguiriam ter voz, mas também dá voz pra maluco. Que nem no momento político, por exemplo, tanto a gente estava falando dos Estados Unidos atrás, e tanto de Trump como presidente, como Bolsonaro no Brasil, tá ligado? E eu acho que muito se deve à internet, tá ligado? Total. O crescimento do movimento radical, extremista, tá ligado? Essas paradas, assim, eu acho que é muito por conta da internet, tá ligado? Infelizmente é um efeito colateral, né, dessa questão aí. Antes da gente encerrar, eu queria falar uma coisa importante, porque tenho a sorte de não ter na minha família, ou no meu círculo mais próximo, gente bolsonarista. Uma coisa que eu procuro falar sempre, em algum momento, essas pessoas que a gente de fato conhece, tem por elas amor e carinho e tudo, a gente conhece as pessoas, a gente viveu uma boa parte da nossa vida com elas. Elas estão passando por uma fase, cara, eu acredito. Eu quero acreditar e nesse ponto eu tenho que ser otimista. Eu sou otimista também. Em algum momento elas vão se arrepender. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas em algum momento eles vai ter a virada de chave. E aí é muito importante que nesse momento a gente saiba acolher essas pessoas. Mais do que apontar o dedo. Aponta o dedo agora, mano, se fuder agora, beleza. Mas na hora que ela se arrepende, é super importante acolher, assim, porque ela vai estar aberta de uma forma para conhecimento, para reflexão, assim, que é a hora de você entrar. E bater de frente nesse momento é inútil, cara. É um momento que a pessoa não vai te ouvir. Né? Então, aí que eu falei que entra aquela questão de não dar porrada, sabe? Tipo, não dá pra gente vencer na porrada. Muitas coisas não dá. Simplesmente não dá. Queria ouvir de cada um de vocês como que a gente age ao ver uma cena de racismo na nossa frente ou... É na porrada, velho. Caralho, Próximo, tá ligado? Mano, eu acho que sempre vai ter alguém que vai precisar dar a porrada. E que por questão de contexto e tal. Porque assim, na história as evoluções são feitas de uma forma violenta. Processos violentos, eles repercutem muito mais. Aconteceu com o George Floyd agora nos Estados Unidos, gerou essa comoção mundial. Eu acho que não teria tomado a proporção que tomou se a galera não tivesse ido pro pau. Porque assim, não foi o primeiro cara que foi morto daquela forma nos Estados Unidos. E nem vai ser o último, cara. E aí, só pra fazer um parênteses, no Brasil, um pouquinho antes morreu o João Pedro, né? Mataram o moleque dentro de casa. Cuidaram do corpo dele da pior forma possível. E aí eu vi muita gente falando assim, pô, por que não, no Brasil a gente é muito apático, a gente não faz isso e tal. Mas eu consigo entender, cara. Entender por que no Brasil a gente é mais traumatizado que o americano. Se a gente estivesse fazendo aqui no Brasil, essa galera tá fazendo nos Estados Unidos, podia colocar na conta de centenas de mortes aí, que os caras iam matar na base da bala sem conversa, assim. Tudo isso acho que sempre vai ser necessário alguém dar a cara a tapa, sair no pau. Eu acho que cabe a muitas outras pessoas e por coisas pequenas. Por exemplo, é uma coisa que o meu filho tiver a condição de perceber isso. Meu filho nasceu branquinho, cabelinho liso, a gente consegue dar uma condição de vida legal pra ele, provavelmente ele vai conseguir estudar no colégio particular e tal, vai ter privilégio pra caramba na vida dele. A primeira coisa que eu quero fazer, cara, assim que ele tiver condição, é pegar meu filho e levar num shopping, e antes de descer do carro, eu vou falar assim, ó, aqui tá um caderninho, você vai anotar pra mim. Não
quantos dos negros a gente vai ver está consumindo, quantos que vão estar trabalhando. Os que estiverem trabalhando, quero que você me diga quantos estão trabalhando ou na faxina, ou segurança, que são ali os menores salários. Vamos tentar entrar em algumas lojas, vamos tentar entender quem que são os gerentes dessa loja, vamos ver quantos negros tem. Isso é tão didático que ele vai aprender observando. Se ele tomar consciência disso, quando ele chegar na escola, ele vai ver que não tem professor preto, mas que provavelmente o tiozinho da faxina é preto. Ele vai ver que se ele for no restaurante, provavelmente não vai ter o dono do restaurante preto, o garçom vai ser preto. Ele vai adquirir consciência. Então acho que todo mundo, acho que aqui cabe uma mescla, né? Independentemente de ser negro ou branco, cara, acho que todo mundo pode fazer isso. E pros brancos, eu acho que assim, empatia, cara, tem que ter. Boa, cara. Realmente, puta experimento interessante, tá ligado? Eu tinha pensado em algo assim. Achei, igual você falou, bastante didático, né? Sim, você não precisa falar pra ele. Vai ver por conta própria. Muito interessante mesmo, realmente. Você, o que você acha, Pelé? Como agir nessa situação, cara? Então, eu acho que para os negros, o importante é você reagir. E você não sair do que você faria, como que eu posso dizer, numa situação de enfrentamento. Porque, querendo ou não, é uma situação de enfrentamento. Você está sendo xingado, no caso, cometendo uma violência contra você, querendo ou não, com o racismo. Você pode se afastar da pessoa, você pode falar, não, eu não vou admitir você fazer isso comigo, você pode chamar a polícia, porque querendo ou não, racismo é um crime, certo? Mas você tem que reagir de alguma forma. Não adianta a gente continuar, pelo menos na minha opinião, né, com essa questão de, não, deixa pra lá, porque essa pessoa é assim mesmo. Não, não é assim e não pode continuar sendo assim, porque nós estamos em 2020, se continuar a gente, como que eu posso dizer, não sendo reativos a esse tipo de coisa, até quando nós vamos continuar sofrendo racismo e as pessoas vão ficar impunes por isso, né? E eu acho que na questão dos brancos, eu acho que é importante para as pessoas brancas darem também espaço para as pessoas negras, porque a arte é branca, o YouTube é branco, e em todas as camadas da sociedade nós vemos que temos uma sociedade com pessoas de influência muito brancas. Então, se elas puderem também dar uma ajuda para divulgar trabalhos de pessoas negras, transistas, advogados negros e tudo mais, isso já vai ajudar muito, porque assim, o negro ele não precisa de dó, não precisa de ninguém com dó dele, não precisa de ser o bode expiatório, onde as pessoas vão chorar e falar, olha, preciso daquilo, a gente só precisa de oportunidade. E com oportunidade nós conseguimos aquilo que nós precisamos. E também ter essa empatia de se tá vendo alguma coisa ruim, se tá vendo um racismo acontecendo com um amigo seu, ou uma piadinha, ou qualquer coisa assim racista, não é rir junto com o racista, é se impor para isso, não é só pôr filtro, igual eu coloquei um vídeo na internet, pôr filtrozinho antirracista, mas agir como um antirracista. Eu acho que isso já ajuda muito. Cara, é verdade, agora que tu falou também essa questão da arte, é muito real, né? Quando a gente estuda arte na escola, claro que é bem básico lá, né? Mas, sei lá, dá uma pinceladinha bem básica na história da arte, é a arte europeia, velho. É 100% a arte europeia, como se não houvesse arte na África, cara. E há muita arte na África, no continente africano como um todo, né, cara? Com certeza. Bizarro isso. Agora que tu falou que, assim, tipo, deu aquele estalo e é muito real, velho. E se você for traçar, a visão do mundo se baseia muito na arte, porque se você for ver os padrões estéticos de artes antigas, eram as mulheres um pouquinho mais gordinhas, mulheres que tinham pelos nas genitais e tudo mais. E foi subindo, mudando a arte, mas a única constante é que os negros nunca eram representados. Vou até falar uma fala do Basquiat, que era um pintor negro americano, que foi o mais famoso, digamos que o negro mais famoso como pintor americano. Que o negro ele nunca foi representado na arte de forma justa. E esse é o meu ponto. Então é isso que eu quero. Eu quero que ele seja representado e seja olhado de uma forma justa, não de uma forma de dó. Sabe? Cara, eu enxergo assim que os negros são os pilares de quase... São os pilares da música, são os pilares da dança, do esporte, tá ligado? Você vê que os negros estão sempre no topo nessas paradas assim, mas não tem o devido
conhecimento, tá ligado? O realzaço. Não, mas tem vários nomes também. Tem Machado de Assis, que todo mundo acha que era branco, mas não era, ele era negro. O cara era muito filho da puta, né, mano? Os caras colocavam a imagem branco e preto com contraste no cu, tá ligado? Pra deixar o maluco branco, velho. Cara, os caras branquearam até Jesus, mano. O que não iam fazer com o Machado de Assis, pô? Vocês querem pontuar mais alguma coisa nesse tópico ainda de como agir no combate? Eu sei, Rafa, que tá extenso, mas eu vou falar rapidão. Sobre essa questão aí, seria imediatismo, né? Que eu acho que o racismo ele tem que ser combatido mesmo. Aonde for que você vê, presenciar. A médio prazo, né? As leis têm que funcionar, né, cara? Uma vez que é crime, tem que ir preso, cara. A pessoa que cometer tem que ser presa. E a longo prazo é educação, né, cara? Educação, arte e cultura. E preencher todos os espaços aí da sociedade aí onde a gente não vê a presença do negro. Enfim, tudo que não seja uma batalha para o negro conquistar, que seja algo natural. Boa. O Jonathan ou mais alguém? Bom, meu ponto de vista, eu acho que, sei lá, o que eu posso fazer, assim, é com empatia, sabe, tentar ajudar as pessoas, sabe, tipo, sei lá, divulgar trabalho, sabe, tô bem envolvido, assim, com a arte, né, junto aí com o Pelé, então no que eu puder, sei lá, cara, da minha forma, colocar representatividade, dar oportunidade, sabe, tentar, sei lá, colocar pelo menos por esse meio, assim, que eu acho que é onde eu consigo alcançar, e se houver outras formas, eu vou tentar também. Eu só queria falar dessa falácia do zumbi, né, mano? Bem breve também. Acho que o Zumbi é um dos nossos líderes mais conhecidos. Ele é a esposa dele, Dandara. E ultimamente, por conta da internet, linkando aquele negócio da internet aliada, começou a popularizar uma história que ele tinha escravo, tal, ele escravizava os próprios escravos, que ele era um vilão. Só queria pontuar que essa história não é verídica, né? E quem começou a divulgar isso foi um rapaz que eu não me lembro o nome agora, mas ele não é historiador, é o autor do livro Brasil Politicamente Incorreto, se eu não me engano. Ele não foi nas fontes primárias, né? Ele pegou... Não, ele não é historiador, ele falou que não tinha fontes do século XVII para falar, então ele julgou que era dessa forma. Ele fala isso descaradamente numa entrevista. E por que essa ideia foi tão bem aceita no Brasil? É aceita para desconstruir a imagem de herói que o zumbi é, entendeu? E é fácil, porque quando você tem uma representatividade, você tem Tava muito se discutindo no Brasil aquele negócio de cotas, reparação, e essa história veio a calhar para a elite, para os governantes aí, para tentar desconstruir a imagem do zumbi. Eu só queria deixar esse adendo aí, passando bem rapidamente pelo top. E você tem, cara, algum preto brasileiro, pode ser também, que seja, assim, alguém que você se inspire aí, que seja BR? Sim, cara, eu gosto muito do Machado de Assis, né? Eu gostei dele sendo branco. Fiquei muito feliz, cara. Porque quando eu conheci, né, cara, eu sou fãzaço do Machado de Assis. O melhor livro que eu já li é dele, que é o Memórias Póstumas. E pra mim, na época que eu li e conheci, ele era um cara fantástico branco. E quando eu fiz essa descoberta, eu fiquei muito feliz, cara. Era uma pessoa que era um que eu gostava. Quando eu descobri que ele era negro, vai tipo ter alguém que eu posso ter como espelho, né? Muito bom, né, cara? Muito da hora. E no caso, Pelé, tem alguém? Então, eu tava até anotando algumas coisas aqui. Peraí. Então, ó, tem o Yuri Marçal, que é aquele comediante que sempre fala sobre questões do povo preto de uma forma descontraída. Tem o Emicida, que ele também faz alguns... fora a música dele, que já tem uma puta de uma representação, ele também se envolve em questão de dublagem, de desenhos. Se não me engano, ele estava
querendo fazer um desenho animado com personagens negros. Tem Natália Neri, que ela é uma youtuber que sempre fala também sobre questões do povo preto. A Gabi de Pretas também, que é no mesmo foco. Agora, numa questão mais nerd, tem o fisiculturista, eu esqueci o nome dele. Caio Gomes. Isso. Eu acho muito da hora o canal dele. Também é uma representatividade que ele é como se fosse o nosso Neil deGrasse Tyson, só que BR. E também temos o Djonga. Então, eu acho que essas são as referências que eu coloco. Eles não são, como que eu posso dizer, ativistas políticos, mas são pretos que eu acho foda. Eles são ativistas, mas cada um dentro da sua realidade, do seu alcance, né? Realmente, eu me identifico com todos eles aí, um pouco mais, um pouco menos, mas todos eles que você disse são os caras que eu admiro hoje, sabe? Em especial o Emicida, que eu acho o cara grande, cara, nesse movimento e cada vez mais, sabe? Eu acho que o Emicida cabe em um episódio. Pode escrever. Pelé, Will. Agora eu? Isso. Zumbi é uma referência, não tem como fugir. Luiz Gama é uma outra referência, um abolicionista brasileiro. Mas vou ficar com 3 mais contemporâneos aqui rapidinho. Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos do mundo. Marielle Franco, que estava fazendo um trabalho absurdamente importante e foi silenciada. E no campo da arte eu fico com o Jorge Benjor, cara, pra mim. O maior artista brasileiro. Eu vou ser controverso e vou falar de Paulo Cruz, tá ligado? Mas o cara é importante também no movimento. Pra quem não conhece, ele tem uma visão, assim, dentro do movimento negro, é uma visão oposta a muita coisa que o movimento negro atual considera importante, sabe? Uma visão diferente, digamos assim. Digamos que ele tem uma visão de direita em relação a muitas coisas, embora questões raciais eu julgo, inclusive acho que é o certo, não tem lado, tá? Não tem lado direita ou esquerda, é uma questão, uma pauta humanitária, mas digamos que ele tem esse lado mais de direita. O debate dele é muito legal com o Ale Santos, acho que é pra Jovem Pan, acho que é no programa do Edgar, não lembro, ou é no Pânico, que vale a pena assistir, é bem legal. Galera, então, como a gente normalmente encerra com os convidados, caso vocês queiram, vocês podem deixar aí o arroba de vocês nas redes sociais? Na verdade, eu só tenho uma rede social que eu queria divulgar, que é o meu Instagram, que é Instagram, né, .com, blá, 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 aí Lipe Ilustra Artes. Aí eu tenho essas artes que eu falei, que eu faço as representatividades. É isto. Boa. Will? Instagram eu estou fora como Rafael pelo mesmo motivo, Facebook nunca usei, e é isso, eu tenho o meu WhatsApp, é isso. 119. Se você quiser mandar mensagem aí, fica à vontade, cara. Se for um cara que somar, a gente vai trocar ideia. Se não for, vou bloquear. Tomar no cu e vou bloquear. Não tem erros. Eu uso e o Instagram, mas o Twitter, na verdade, eu uso mais para me informar, não muito para informar ou me opinar. Vou deixar o Instagram, que é o @Will Coletivo, é igual tá aí, Will com 2 L's, _ coletivo, só que tem um I aqui, antes do V que eu coloquei errado. Então é Will Coletivo. Beleza. No nosso caso, vocês já sabem que o nosso é o @cestabásica no Instagram. Twitter a gente ainda não fez aqui do podcast. E o meu você pode encontrar por @odsilva no Twitter. Rafael, é qual mesmo, Rafael? Eu tô no Twitter agora, só @Rafa Fontanari. Boa. E o seu? O meu é o Jones_Macedo, tanto Instagram quanto Twitter. E se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Johnny, como é que eles fazem? Só mandar um e-mail para o contato@cestabasica.radio.br. Boa. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Rafael e Johnny, por ceder esse espaço maravilhoso aqui pra gente. Foi do caralho. Eu acho que pode rolar uma parte 2 aí pra falar de mais coisas em algum outro momento. Os caras são muito firmeza. Obrigado mesmo, galera. Eu que agradeço o convite aí. Foi um prazer, pessoal. Prazer é todo nosso, cara. Isso aí. Beijo. Até semana que vem. Tchau. De carne, osso e saudade, eu sou de pelos, de tecidos e amizade, eu sou de olhos, sou de sangue, sou de coração, sou de órgão, de pé e de mão, eu
Sou de carne e osso e humildade, eu sou de pelos, de tecidos e cumplicidade, eu sou de órgão, sou de sangue, sou de oração, sou de punho cerrado, meu irmão, sou de besouro e Malcolm X, sou de zumbi dos Palmares, de Luther King, de Rio Newton e Tommy Smith. Hey, hey. Hey, hey. Eu sou de 6 sentidos, sou de dança, eu sou marcado por fé e esperança, eu sou de nervo, sou de cantoria e de paixão, sou de beijo, sou dessa canção, eu sou de 6 sentidos, capoeira e amor, sou de tiro na esquina, sou de dor, de navio negreiro, agonia e solidão, mas o corpo lá no rabecão, sou de Tim Maia e Marvin Gaye, sou de Cartola e Jorge Ben, sou de Tim Maia e Marvin Gaye, sou de Cartola e Jorge Ben, sou de Elza Soares também. Hey, 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 hey. Esta música é dedicada a todos os negros que se foram, aqui estão e ainda virão. É dedicada a Luiz Gama, o grande abolicionista brasileiro, e ao mulato baiano Carlos Marighella. É dedicada a Jesse Owens e seus feitos olímpicos de 1936, e a Genival Oliveira dos Santos, o GOG, a Nelson Mandela, Milton Santos, John Carlos, Bob Seale, Medgar Evers e Nego Pio. E é dedicada também a elas, Teresa de Benguela, Beth Shabazz, Nina Simone e Dona Clarice, minha mãe, a grande rainha da minha vida. Eu sou de carne e osso e saudade, eu sou de pelos, de tecidos e amizade, eu sou de óleo, sou de sangue, sou de coração, sou de Pantera Negra, meu irmão.